Muito bom dia, meus queridos amigos e amigo que aqui se encontra, grande irmão Irã. Nesse momento, nós vamos dar continuidade à nossa jornada espiritual de estudo, de discussão do tema proposto pela revista, pelo livro, né, do pastor Helmut Halbel, como você pode ver aí, Passos para o Reavivamento Pessoal. Pastor, não tem esse livro, como é que eu faço para adquiri-lo? Você mora aqui na região de Imbituba, em Maruí, quer participar conosco, é só você entrar em contato comigo através dos contatos, né, que a associação fornece. E, se você estiver mais perto, a gente pode também te oferecer de forma gratuita essa apostila para você estudar conosco, tá certo? O único compromisso que você tem é, de fato, estudar, não é deixá-lo de lado, não. E hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 2, ao qual nós tínhamos começado anteriormente. Paramos ali, porque o capítulo é um pouco mais extenso, e aí o irmão Irã não conseguiria trazer todos os pontos, né, que nós estávamos discutindo, a partir da página 33. Então, eu quero chamar a sua atenção agora para nós fazermos uma breve oração, para nós iniciarmos esse momento de discussão da temática proposta do capítulo 2. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, aqui está eu e o nosso querido irmão guerreiro Irã. Nesse momento, quero pedir ao Pai que o Senhor continue conosco, venha nos dar a Tua graça nessa manhã que estamos iniciando o dia, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, e pedir ao Senhor que esteja conosco. Estamos em poucos, aos poucos também a gente sabe que é normal, pela dificuldade de acordar, outros virem e se adicionarem a nós. Desperte esses que estão aí, quem sabe, querendo vir, mas talvez não tiveram força devido à rotina difícil de ontem. E que o teu Espírito, acima de tudo, abençoe esse momento, para que sirva primeiro para mim, e depois, quem sabe, abençoe também outros amigos que queiram participar da discussão, enfim, dos momentos de intercessão. Temos muitas coisas para te agradecer e te louvar. Estou ansioso para o final também, depois da discussão, podermos interceder. Continue conosco e use o irmão Irã Edson mais uma vez para a discussão aqui do capítulo 2. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando ali, um breve relato, né, sobre os 3 tipos de seres humanos que existem, né? Que é o natural, o espiritual e o carnal. Para então podemos continuar aqui, né? Era sobre isso que nós estávamos conversando a semana passada. Exatamente. E aí, o tema que chama a atenção na página 33, para a parábola das 10 virgens, que diz que todas as 10 eram virgens, né? Que todas elas criam na palavra de Deus, genuinamente na palavra de Deus, tinham suas lâmpadas, tinham a palavra de Deus, todas foram ao encontro do noivo, né? Todas acabaram adormecendo, todas aguardavam ansiosamente a chegada de Cristo, a segunda vinda, todas ouviram o chamado para acordar, acordaram, prepararam suas lâmpadas, e todas acenderam suas lâmpadas, mas 5 delas não tinham a reserva, né? Não tinham o azeite. E na página seguinte diz que lâmpadas acesas consomem azeite, e o azeite nada mais é do que o Espírito Santo. Se alguém, diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo, diz em Romanos, né? Então, se nós estivermos sem o auxílio do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nossas lâmpadas não se acenderão por muito tempo. E diz que Deus está continuamente proporcionando a nós, nos oferecendo o Espírito Santo. Diz que a igreja, qual aqui faz uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja dos últimos tempos. Diz que a igreja primitiva
eles não tinham nenhum outro auxílio a não ser o Espírito Santo. Um fato interessante, né? Eles se dedicaram arduamente na busca do Espírito Santo, né? Do apoio do Espírito Santo. Hoje, a Igreja do Fim dos Tempos diz que tem muitos recursos. Temos hoje a internet, as redes sociais, televisão, rádio, muitos recursos, mas pouco Espírito Santo. Essa é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja dos últimos dias. Irmão Renan, Oi? deixa eu falar um pouquinho, se o senhor me Sim, permite. claro. E isso é uma grande verdade, né? Às vezes nós não é criticando a instituição, muito menos querendo falar mal dos nossos queridos líderes, que inclusive nós oramos e prezamos bem. Mas muitas vezes, inclusive na igreja local mesmo, a gente se preocupa tanto com a forma, com o treino, né? A maneira correta de se falar, ou a maneira mais ideal de se trabalhar tal assunto, de abordar a pessoa e etc. E no final das contas, no frigir dos ovos, pode ser que o mais importante nós estamos esquecendo, né? Que é o agente ou a pessoa divina que vai fazer com que aquela pessoa que será abordada, que será trabalhada durante esse período de amizade, é que vai convencê-la à justiça, o pecado e o juízo, que é o Espírito Santo, né? Sim. Eu não sei se você vai citar ali, mas uma frase disso tudo que você está falando que me chamou a atenção é do Tauser, né? Que ele fala ali, ó, que se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, nós íamos continuar fazendo, ninguém ia notar a diferença. Mas se ele tivesse sido retirado lá da igreja primitiva, ele diz, 95% das coisas que eles estavam fazendo iria cessar e todos iriam notar a diferença. Hoje, pode ser que, temo dizer, e não com muita incerteza, mas mais do que certeza do que incerteza, se o Espírito Santo é tirado de nós, continuaremos fazendo 95% de tudo que tem sido feito. Por quê? Porque nós temos percebido que, infelizmente, não temos notado ou visto as mesmas ações da Igreja Apostólica. Sendo que Jesus falou que faríamos coisas maiores até do que quando se inaugurou ali o Pentecostes, né? Há uma necessidade minha, principalmente minha, não estou falando de ninguém, minha, lógico que todo mundo precisa, principalmente do Espírito Santo, mas o que a gente espera é a chuva serôdia. A chuva serôdia foi maior ou menor do que o Pentecostes? Né? Continuo? Se estivesse perto aí, eu pedir um pouco desse suco. E tem mesmo, hein? Tá certo. Então, dizer aqui que verificamos, continuando, né, que em algumas regiões há um crescimento muito pequeno da igreja. E nosso problema central está na falta do Espírito Santo, né? É ele que faz com que nós ficamos mais pensando em nós mesmos, né? E menos no trabalho, e também quando trabalhamos, muitas vezes, como já foi comentado, o trabalho acaba não prosperando, porque muitas vezes é feito para elevação do eu e não para elevação do Espírito Santo, né? Eu fiz uma cirurgia na boca sexta-feira, estou tomando os remédios e estou mais devagar hoje. Não, mas está dando para entender. Se o senhor não Vamos em frente. e nós não Deus... saberíamos. Pregar e orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangélicos, dar aconselhamento pastoral, diz que tudo isso pode ser aprendido, como o irmão já falou anteriormente, né? Tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática, mas sem o Espírito Santo, a profeta diz que isso é uma perca de tempo, né? Não traz o resultado desejado. E muitas vezes é exatamente isso, né? Como disse o irmão, não é criticando, mas ajudando, né? Nós precisamos nos policiar mais, né? Porque muitas vezes nos preocupamos muito com as regras, né? E o Espírito Santo, não nos importamos com ele, né? Preocupamos apenas com a ritualística, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. E o principal, que é a presença do Espírito Santo entre nós, muitas vezes nós negligenciamos. Diga, irmão.
aproveitando o ensejo, senão muda o assunto aqui, daí se sai a ideia, né? Eu, como servo de Deus, aí tenho percebido, e aqui com certeza o senhor, a minha mãezinha Silvana vai concordar, que não é incomum encontrarmos isso, né? Temos essa realidade no nosso distrito, já estive em outros distritos também, tínhamos essa realidade, onde a briga, desentendimento, rixa, fofoca, ou até mesmo desprendimento pela causa de não querer se envolver na missão, os irmãos ficam ansiosos, começam a tentar procurar alguma forma de tentar, vamos ver, preencher o vazio do pecado, da negligência de fazer o que Deus nos pede, e aí a igreja não prospera. Até mesmo a questão de infidelidade nos dízimos e ofertas. Eu peguei uma certa feita, num distrito, uma igreja que prometeram para Deus X, igual a minha Safira, e o negócio não prosperou. No final das contas, eu logo cheguei e, infelizmente, a igreja fechou, né? Não porque eu fechei ou porque eles fecharam, porque eles prometeram algo para Deus e não cumpriram. E aquele pecado se alastrou de tal maneira que a igreja não foi, porque o Espírito Santo não abençoou. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para que a obra de Deus prospere é que nós devemos estar bem com Ele. Bem com Ele significa bem com o próximo. E aí todas as coisas vão ser acrescentadas. É incrível. Se não há entendimento com o próximo, se a gente não permite que o Espírito atue em nós, né, tirando as arestas dessa desgraça que somos, a coisa não vai para frente. Exato. Ele diz que o principal problema no cristianismo carnal é que nós não podemos realizar a vontade de Deus por nossas próprias forças, né? Somente com o auxílio do Espírito Santo, né? Todos os nossos atos de justiça são como o trapo de imundícia, disse Isaías, né? E tem outros textos aqui que vão para o mesmo assunto, né? Que nós, sem Deus, não somos nada. Sem a Trindade, sem o poder do Espírito Santo, sem a validação do sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados, né? Não somos nada. Então, que possamos ter isso sempre em mente, né? Buscar esse reavivamento e tentar, com o auxílio do Espírito Santo, levar outros a acreditarem nisso e a se preocuparem com isso, né? Diz que não somos capazes de fazer a vontade de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, né? E aqui, vamos em frente, porque senão não vamos terminar o tema de novo, né? Diz que o que pode acontecer quando tentamos realizar algo que ultrapassa nossas forças? É o que o irmão falou aí, agora citou um exemplo, né? Desse grupo, né, que existia, desanimar e desistir. Quando nós queremos fazer algo apenas por nossas próprias forças, nós não vamos ter a força, porque a força não é nossa, é do Espírito Santo. Então, logo em seguida, vem o desânimo e vem a desistência. O caminho certo é viver no poder do Espírito Santo, diz aqui o pensamento. Assim haverá aumento da alegria, motivação, energia para tomar as decisões corretas e para seguir em frente o trabalho, né? Porque é unicamente através do Espírito Santo que nós vamos passar para a ação, né? Vamos entrar em ação. Vamos sair do nosso conforto, né? Do nosso individualismo e pensar em coletividade. Ele diz aqui que o problema central acaba sendo o querer andar nos dois caminhos, que é o cristão carnal, né? Se nós somos cristãos carnais, nós temos vários problemas, né? Porque diz que o cristão de coração dividido, né? São piores que os infiéis, são piores que os naturais. Porque por suas palavras enganosas e posições evasivas levarão muitos a se desviarem do caminho reto, né? Porque acaba muitas vezes sendo uma pedra de tropeço, né? Para aqueles que querem seguir no Espírito, e às vezes pessoas de influência, às vezes pessoas que estão à frente no trabalho na igreja, né? Às vezes no cargo de ancianato, outros cargos,
e acaba sendo essa pessoa dividida, né? Não buscando viver uma vida cristã espiritual, acaba sendo um mau exemplo e atrapalhando muitas vezes a igreja em vez de ajudar. E aqui também fala do formalismo, diz que é o princípio escondido e inesperado que ameaça destruir a igreja muitas vezes. E diz que Paulo nos adverte contra isso, né? Lá em Timóteo, dizendo um dos perigos dos últimos, que esse é um dos perigos dos últimos dias, estarmos sem o Espírito Santo. Mais algum comentário, pastor? Sim, tem dois textos aqui que me chamam bastante a atenção, a respeito que nós já passamos por ele, mas eu não posso deixar de frisar, que é o puxão de orelha que ela dá para nós ministros, né? Que é a razão porque há tão pouco o Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem ele. Ô, desgraça, que tristeza, hein? E olha só, ela também diz de que o principal problema, ela não, a revista propõe de que o principal problema do cristianismo carnal é que a vida passa a ser baseada apenas nos esforços humanos, né? Algo que, infelizmente, é nato dessa natureza terrível que nós temos depois da queda. E quando nós tentamos alcançar o céu com as nossas próprias obras, a gente sabe que isso é uma teologia satânica, é uma teologia da segunda besta. Nós estamos tentando guardar a lei, e isso é impossível com os nossos próprios esforços, e aí o homem não pode ser salvo por sua obediência. E as suas obras não devem vir de si mesmos, mas é Cristo que opera nele o querer realizar segundo a sua boa obra. Essas sim são as obras aceitas pelo Pai, porque as nossas obras são trapos de imundícia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sem querer, a gente passa vamos dizer assim, a promulgar na nossa vida pessoal, tentar viver uma vida sem um espírito, a gente passa a divulgar aí uma inverdade bíblica e a gente passa a ser coadjuvante de Satanás, né? Você tem que tomar cuidado com isso aí, isso é perigoso. Exatamente. E prosseguindo aqui, fala dos possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal, né? E aí eu não vou comentar os itens, eu vou apenas citá-los, relembrá-los com os irmãos, né? Que é a ignorância, a incredulidade ou a pouca fé, conceitos errôneos, estar muito ocupados, pecados ocultos ou talvez a falta de confissão dos pecados e atuar de acordo com os nossos sentimentos. Me diz assim: o justo viverá pela fé. Será que minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com os meus próprios sentimentos? Lá no finalzinho da página 39, né, diz isso. Muitas vezes nós ocupamos demais, né, com a ritualística e dedicamos, às vezes, todo o tempo para isso e, às vezes, com essa atitude, às vezes, se perde até a família, né? Por se encher demais de si mesmo e se esvaziar do Espírito Santo, né? Porque aí o foco muda, né? O foco muda de elevar a Trindade para elevar o eu, né? É eu que tem que aparecer e não a Trindade. Dessa maneira, acabamos perdendo tudo, né? A salvação, a família e tudo. É verdade. Por quê? Por causa de conceitos errôneos que levam a isso, né? E também, como diz ali os outros tópicos, é ignorância, pouca fé, né? E aí o eu tem que prevalecer em tudo. E aí entra aquele detalhe, né, irmão, que talvez muitos de nós já vimos de forma triste, né? Não necessariamente pela questão do pecado do sétimo mandamento, mas o que acaba levando muitos ministros, até pastores, enfim, líderes, por tentarem preencher esse vazio que só o Espírito de Deus pode preencher, né? Servem demais a Deus. E aí entra nesse negócio que o senhor falou aí. Acabam esquecendo, negligenciando, sem querer, intencionalmente querer, a família fica à deriva, logo a pessoa fica carente, a esposa às vezes se sente não amada, né? Ou o esposo, o cônjuge, enfim, que não está tão atuante assim. Satanás aproveita a situação, coloca ali um indivíduo, e na hora que vê, a situação acaba indo para um lado tão terrível, ou por conta da questão do trabalho em excesso, até mesmo para a obra de Deus.
ou por estar muito na obra de Deus, e aí a família meio que de lado, Satanás aproveita a situação e faz ali uma espatifância com aquela família ali, a ponto de haver até ruptura e um divórcio, né, por conta da infidelidade. Então, isso é muito triste, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, veja, até mesmo com o Espírito de Deus, ele vai nos dizer, meu filho, está na hora, descansa, busca o Senhor ali, cuide da sua família, olha pela sua esposa, olha pelo seu filho, e aí as coisas vão se assentando da maneira correta, de maneira equilibrada, e isso faz toda a diferença. Sim. E diz que o Espírito Santo está entre nós, mas se não nos esvaziarmos do eu, ele não habitará em nós. Isso aí é uma observação que eu fiz aqui, né? Um resumo que, se nós observarmos desde lá no princípio, em Gênesis 1, nós já vimos que o Espírito Santo, ele estava no planeta Terra, ele pairava sobre o planeta Terra, mas ele só pode habitar em nós se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. E diz assim, por que eu deveria pedir o Espírito Santo, se já estou cheio de Espírito? Assim, por um lado, o Espírito Santo nos foi concedido para que permanecesse em nós. Por outro lado, devemos pedir continuamente o Espírito Santo com fé. Quando os discípulos disseram, Senhor, o que vai ser de nós? Eles disseram, olha, não vos deixarei órfãos. Órfãos. O Espírito Santo estará sempre convosco. Mas precisamos dar espaço para o Espírito Santo atuar através de nossas vidas. Jesus disse lá, né? Pois ele vive com vocês e estará para sempre convosco. É necessário haver um arrependimento, né? Em cada um de nós, para que possamos, assim, permitir que o Espírito Santo atue mais em nossa vida. Permita-se preencher continuamente e repetidamente pelo Espírito Santo. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar, diz aqui, a varão perfeito, ele precisa comer o pão da vida e beber a água da salvação, que nada mais é do que se permitir se encher pelo Espírito Santo. Diz que para manter essa nossa vida, nós precisamos de alimento, de exercícios, né, de descanso, de lazer. E para preencher a vida espiritual também, da mesma maneira, precisamos nos alimentar espiritualmente. Funciona exatamente igual. Exercício espiritual. Porque senão iremos, como eu sempre digo, entrar em coma espiritual, né? E depois vem a morte espiritual. Morrendo espiritualmente, o humano que fica na igreja, o carnal, não vai longe. É verdade. O irmão Irã, um detalhe interessante que deve ter chamado a atenção do senhor também, não sei de quem está estudando aí, é o comentário do Roger Morneau, né? O ex-satanista que se tornou adventista do sétimo dia. Ele comenta ali em um dos seus livros, Viagem Sobrenatural, inclusive eu li esse livro, vale a pena ler esse livro, irmãos. Os espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos no lugar de ouvir a palavra de Cristo e os seus profetas. Aqui, os espíritos, quando ele diz no livro, ele está falando dos demônios, né, dos anjos maus. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos, né, os demônios, obter a controle das pessoas sem que elas percebam o que está realmente acontecendo. Então, eles atenuam a consciência da pessoa, tirando elas da realidade bíblica. Tirou a Bíblia, tirou a palavra de Deus, pronto. Aí você está à deriva para qualquer insinuação, mesmo que essa seja absurda ao parecer no começo, mas no final se torna doce e se torna até comum, né? Infelizmente. Sim. Prosseguindo, vem o ponto importantíssimo também, que chama atenção a uma reflexão, né? Porque muitas vezes, pelo espírito mal, somos levados a estudar, a ler para outros, né? Quando devemos ler e estudar para nós mesmos, primeiramente, né? E diz assim, onde estou? Né? E quem já passou por isso, sabe, né?
E aí você se põe lá no lugar daquela pessoa, né? Se hoje, como disse Cristo lá para o jovem lá, chegasse ao fim da sua vida, né? O que aconteceria? Onde você estaria? Tem certeza da salvação? Ou não sabe o que iria acontecer? Então, é uma reflexão, né, que cada um de nós deve se fazer constantemente, porque o ser humano carnal e individualista, ele é cheio de si mesmo, né? E por causa desse si mesmo, né, de o eu querer prevalecer, muitas igrejas têm passado por vários problemas e até algumas sido destruídas, por causa que o eu tem que ser sempre maior. E se nós pararmos para pensar que, como diz Isaías, que somos trapos de imundícia, né? E se nós morrermos hoje, como estará a nossa vida para o dia do juízo final? Vamos permitir que o Espírito Santo ocupe mais a nossa vida, né? Enche a nossa vida e vamos mudar o foco do eu para o Espírito Santo. E diz assim o pensamento: é crucial que todo aquele que é carnal perceba essa situação. O problema do cristianismo carnal é descrito na Bíblia de diversas maneiras. E aí aqui traz alguns textos, diz que conforme a carne ou carnal, é chamado em algum outro texto, lá em Mateus, de tolo, né? Em Apocalipse chama de morno, e diz que cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis. Os infiéis manifestam a sua bandeira. O cristão morno engana ambos os lados. Nem é bom mundano, nem é bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. É aquilo que eu comentei lá no início, né? Apenas o eu tem que prevalecer. Se a minha vontade não prevalece, então está tudo errado. E aí começo a criar uma divisão, né? Em vez de ajudar a igreja a prosperar, daí eu começo a querer destruir a igreja. Esse é o fruto do homem carnal, que é a sua autossatisfação, né? É estar a serviço do diabo, diz aqui. E diz que dessa forma nós demonstramos que não nascemos de novo, né? Fomos enterrados vivos e ressuscitamos da mesma maneira, né? Então, em outras palavras, diz que dessa maneira o batismo não passou de um banho, né? Não serviu para nada. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos, né? O eu não morreu e, portanto, não ressuscitou para a nova vida. Ressuscitou o mesmo homem ímpio, porém agora carnal, né? Misturando as duas vidas em um mesmo espaço, o que não dá certo. Ela acaba sendo totalmente do diabo. Mais algum comentário, pastor? Se fosse para comentar esse tipo de morte, na manchete seria: vejam, o homem que foi morto e conseguiu sair do sepulcro. Uhum. Mais ou menos isso, né? Foi enterrado vivo, né? Está vivo. Não chegou a morrer, apenas desmaiou, né? Apenas desmaiou. Agora, esse comentário aqui, rapaz, do testemunho de Jesus aqui sobre a nossa autovocação, de que Satanás serve-se dele para fazer a sua obra que nenhum outro pode realizar, é como se a pessoa fosse um súdito do capeta mesmo. Porque se ela não, isso inconscientemente ou não, infelizmente se ela não quer ser 100% de Deus, então se ela é 1% de Satanás, então ela vai ser usada pelo diabo. É por isso que, infelizmente, nós que somos líderes aí, todos vocês são líderes, né? Tem visto a tamanha dificuldade que a gente tem, né? No sentido de talvez trazer alguém, esse alguém está... a grande maioria dos que vêm de fora e já passaram pela igreja, estou falando da igreja adventista, não estou nem falando do cristianismo afora, né? Pelo menos a grande maioria deles que talvez se afastaram, tudo bem que alguns colocam desculpa, foi o fulano, foi o Beltrano, mas você percebe que está sempre envolvido a desgraça do cristão carnal ali. Uhum. Que fez alguma coisa, que fofocou de alguma coisa, que falou mal, que não deu o suporte que precisou.
Sempre tem. E aí o coitado do cristão espiritual, que às vezes nem tem noção de que ele é espiritual assim, que ele não se sente espiritual, mesmo que ele tenha feito algo de bom, parece que a coisa ruim que o cristão carnal fez sobrepõe aquilo que o outro fez de bom, né? É movido pelo Espírito de Deus de certo. E também lá fora, né, no sentido de, vamos trazer aqui, abrir um parênteses, né, porque não é só na Igreja Adventista que vai ter gente que vai ter salva, estará salvo, tem muitas outras pessoas das denominações que serão salvas também, segundo João capítulo 10, que tem o Espírito de Deus e também que estão vivendo uma vida lá pela e cá, né? Que também nós vemos essa realidade, onde não é à toa que até mesmo ateus entendem de que o cristianismo é uma furada, tá vendo? São esses cristãos mesmo. Por quê? Por conta do cristianismo carnal. Se não fosse essa vida dúbia, não haveria essa criticidade que há lá fora hoje, ou até mesmo, vamos dizer assim, descrença naquilo que deveria se crer, infelizmente. Fala, irmão Justino, meu querido. Bom dia, amados. Bom dia, irmãos. E, na verdade, só corroborando com o que o pastor está falando, primeiramente, né, pedir desculpas aí pelo atraso em entrar aqui com os irmãos, mas a gente não poderia deixar, né? Amém, porque a gente chegou ainda a tempo. Na verdade, a irmã White diz que, no livro Primeiros Escritos, que se a igreja verdadeiramente procurasse viver o cristianismo, né, na sua essência, literalmente andando na contramão do mundo, sem ser carnal, né, mas vivendo um cristianismo espiritual, a fogueira da perseguição já haveria se acendido para o povo de Deus. Interessante isso, né? Está no grande conflito. Está no grande conflito também e está no Primeiros Escritos também. Nós passaríamos a fogueira da perseguição já se acenderia para a igreja. Tamanha a influência que exerceria o povo de Deus, tão somente se vivesse o cristianismo espiritual realmente, né? Prosseguindo, diz assim: também podemos encontrar algumas declarações impactantes da profeta, né, que diz assim, ó, ela teve um sonho, né, lá nesse sonho tinha um sentinela, né, que estava à porta, medindo, né, as pessoas que ali chegavam, né, e diz que ele tinha uma fita na mão e apenas muitos poucos eram admitidos a entrar. E o próximo tópico diz que pensamento diz que lá no livro Serviço Cristão, né, diz que nenhum entre 20 estava pronto. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. E achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum, né? Aqui eu me lembro de um corinho que tinha antigamente, né? Que dizia que Jesus bate a porta e quer entrar, ao passo que o inimigo, ele quer só um pedacinho do nosso, qualquer cantinho da nossa casa, né? Do nosso ser. E ele entrando nesse cantinho, ele já passa a ser dono de tudo, né? Porque ou é tudo para Deus, ou não somos de Deus, né? Um coração dividido, ele não é de Deus. Então, que possamos, né, ter esses pensamentos em mente, né, que a obra é solene e Deus, ele não mudou a sua forma de atuação, né, e não muda. Para nós concluirmos, diz que agradeçamos também a Deus agradeçamos também a Deus que todo cristão carnal possa rapidamente conhecer a sua situação e tornar-se um cristão espiritual, porque o cristão carnal, ele até pode ajudar na igreja, mas depois ele vai destruir bem mais do que o que ele ajudou. Nova motivação e alegria aqui, concluindo o tema, né, para passarmos para a segunda parte aqui da programação, né, diz que então eu comecei a organizar aqui a minha vida, né, espiritual, e só então percebi que eu ainda tinha que fazer uma coisa: entregar-me completamente a Jesus, e a partir daí
o Senhor me acordava, né, cedo, e eu poderia agora ter tempo para refletir e para solicitar, né, a permanência do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na minha vida, para eu ser um instrumento na mão do Espírito Santo. Porque se eu e você nos decidirmos a ser um cristão espiritual, isso vai tirar o nosso tempo que é gasto com nós mesmos, com o nosso eu, com o nosso individualismo, né? E muitas vezes não queremos isso. Então, aí acabamos não pedindo, né? Não implorando, não solicitando a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer que nós venhamos a trabalhar para ele, ou ele trabalhar através de nós. E aí, como nós queremos o egocentrismo, né, que é uma obra diabólica, aí preferimos então ficar no nosso canto. E dessa maneira vamos nos alistando, né, nos enfileirando nas fileiras satânicas. Diz que a íntima relação com Jesus faz com que muitas coisas se tornem sem importância e transforma preocupações desnecessárias em assuntos resolvidos. Isso aqui, concluindo aqui, é a mais pura verdade, né? E eu vou até ler de novo, né? Que a íntima relação com Jesus faz com que muitas coisas se tornem sem importância, né? Porque às vezes tem tantas bobagens que a gente acha tão importante, mas diz aqui por quê? Porque estamos sem Jesus em nossa vida, sem o Espírito Santo em nossa vida, e essas coisas tornam-se importantíssimas demais. Quando o que é importante em nossa vida, nós deixamos de lado. Isso aqui é o que mais tem trazido a depressão, né, que hoje é o carro-chefe aí dos problemas, é o que mais tem trazido a depressão nas nossas vidas, na vida do ser humano, esse problema aqui, ó. É a falta do Espírito Santo em nossa vida e o foco. Nós estamos dando muito valor para o que não tem valor e deixando as coisas que têm valor de lado. E aí, quando nós nos frustramos com nossos projetos, nossos planos, aí entramos em depressão pela falta de confiança em Deus, pela falta de confiança no sacrifício de Cristo e pela falta de o Espírito Santo estar habitando em nossa vida. Oxalá que possamos, né, mudar enquanto há tempo, né? Possamos permitir que o Espírito Santo venha encher a nossa vida. Quem quiser fazer mais algum comentário? Amém, irmão. Olha, quando nós estávamos ali lendo, né, estudando aqui mais para o finalzinho, eu fiquei muito triste, emocionado aqui com essa questão de que, infelizmente, a grande maioria, né, aqui a porcentagem seria o quê? Nenhum de 20, seria em 100, seria mais ou menos 4 partes, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1/5 seria isso, né? Menos de 1/5, né? Mais ou menos isso. Não sei se seria essa a conta correta. Não sou tão bom de matemática assim. Então, 1/5 é 20, né? É. Então, se nenhum em 20, é menos de 1 em 20. Então, aí vai dar menos de 5%, né? É uma porcentagem muito triste, né? Que o Espírito Santo nos ajude para sermos, de fato, esses cristãos espirituais que necessita tanto, né, para a obra de Deus e fazemos a diferença, né? E quem sabe, através de nós, do Espírito nos usando, a gente ajude outras pessoas também a querer viver essa vida, né? Às vezes eu fico pensando assim, a gente tem, abrindo meu coração para vocês, né? Quando a gente às vezes começa, tem pouca gente. Esses dias eu fui tentado a pensar de novo, né? Ô, desgraçado que eu sou. Será que ainda vale a pena a gente continuar fazendo esses encontros? E aí eu sempre chego à mesma conclusão. Vale a pena por mim mesmo. Se vier gente ou não, não sei se vai vir. Se vier 1, ótimo. Se vier 2, maravilha. Se vier 3, melhor ainda. Não importa a quantidade. Nós continuaremos a fazer. Primeiramente por mim, né? Aquilo que o irmão comentou ali na leitura. Participemos por mim mesmo. Ou seja, eu vou me importar com a minha espiritualidade. E se outros também são adicionados a isso, nesse tocante, tem sido bastante edificante essa discussão, a leitura desse livro. Louvado seja Deus. Irmão Irã,
Fica à vontade aí, se o senhor quiser fazer oração. Para mim tem sido maravilhoso esse encontro, essas leituras, né? Aprendi muito com o homem, com esse conceito do homem ímpio, carnal e espiritual, né? De repente é assunto que a gente até já ouviu falar, mas que aqui ele refrescou mais e clareou mais na mente, né? Mostrando a importância de sermos espirituais, né? É verdade. É para fazer uma oração para conclusão? Isso, fica à vontade aí, por favor. Pai amado e bondoso, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tive de compartilhar com os irmãos esse segundo capítulo, de nos aprofundarmos um pouco mais na necessidade que temos de permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida, de nos entregarmos inteiramente a Ele. Seja conosco neste dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos, então, para o momento de intercessão, quero agradecer novamente nosso querido ancião, irmão Irã Edson, né, que tem um nome aí de pioneiro, por essa explanação, viu, irmão? Muito obrigado mesmo pela sua dedicação. Okay. Vemos que você se dedicou, estudou e trouxe bastante conteúdo resumido para nós. Eu quero já, de antemão, lembrá-los, né, os que estão aqui mais perto da região, que a nossa próxima vigília, agora é no dia 26, ou seja, o último domingo do mês de março. E, por enquanto, até que Deus não queira que seja assim, né? Enfim, vai ser no sítio do irmão Saul, que fica ali no Mirim, né? O bairro do Mirim, ali em Imbituba, tá? Caso mude o local, por enquanto é isso aí mesmo. A gente avisa vocês ali no grupo do Encontro 7, lógico, também em todos os grupos do nosso distrito ali, das igrejas, tá certo? Muito bem, mão direita para sabermos quem gostaria de interceder. Ok, todos, né? Então tá bom, vamos nessa sequência então. Querido irmão Irã, depois mamãe, e eu, no final, faço a última oração. Né? Se talvez houver em que entre, eu fico um pouco em silêncio, se a pessoa quiser interceder, ela intercede, senão eu toco a ficha. Não sei se estão me vendo aí, pastor, mas estão me ouvindo? Irmão, não estamos te vendo. Mas eu acabei apertando num botãozinho aqui, deixa eu ver se eu vou acertar aqui agora. Então, Acho que agora deu. Ah, tá, então tá bom. Eu acabei apertando errado aqui. O irmão chegou a levantar a mão também? Cheguei a levantar a mão. Ah, então tá bom. Então vamos fazer assim, a sequência é o Irã, Silvana e Rogério. Aí, por último, eu, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pai amoroso, Pai bondoso que estás nos céus, permita que o Espírito Santo, Senhor, possa atuar em nossas vidas. E eu quero, nesse momento, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre a família ali da Igreja do Quadro. Sabe o problema que eles estão passando, Senhor, que a família Francisco está passando. Amém, Senhor. Que tu possa atuar no coração daquelas pessoas para que eles não venham a desfalecer da fé, Senhor, pela barreira de dificuldade que está posta diante deles, mas que eles consigam em ti força do Espírito Santo para poder transpor, Senhor, essa aprovação e essa tentação que está sobre a família deles. Amém. Também te peço, Senhor, uma bênção especial sobre este lar, a qual eu pertenço, Senhor, sobre o lar do William, Senhor, da Giovana, que tu possas atuar, ser o centro naquele lar, que eles possam estar sempre prontos a te buscar e a crescer mais e mais em ti. Amém. Também, Senhor, te peço uma bênção especial sobre uma família lá da Igreja do Candeeiro de Fora, Senhor, e venho sentindo, até conversei com ele essa semana, que ele está meio desanimado, deixando o eu ser maior do que o Espírito Santo na vida dele, Senhor, que ele possa recobrar a consciência enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade para te servir e se encher do Espírito Santo, Senhor, porque para ti tanto ele quanto eu e todos nós temos o mesmo valor. Somos todos comprados pelo sangue de Cristo e devemos valorizar esse sacrifício. Amém. Seja com cada um de nós aqui representado esta manhã, Senhor, que possamos ser realmente luz no meio em que vivemos. Amém. Amém. Obrigada, meu paizinho, por essa oportunidade. Continuando os pedidos
E depois dessas palavras maravilhosas, que vieram assim de encontro para nossa alma e nosso coração, assim, por socorro de mudança, porque por mais que a gente busca, ainda não é o suficiente, Pai. E às vezes tem momento que a palavra ela vem e penetra bem no fundo. Então esses momentos de reflexão, principalmente esses momentos silenciosos da madrugada, junto com os irmãos que também estão nessa busca, você se sente assim mais fortificada e é um prazer, Pai. Então, por favor, Pai, peço para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família, dos meus sobrinhos, que não é fácil, porque a gente vê diante dos nossos olhos como está sendo frágil a fé da família, dos irmãos, da igreja. Realmente, Pai, a igreja está precisando do socorro do Espírito Santo, Amém. porque o ser humano está falho, o ser humano está vivendo na mornidão. Tenha piedade dos seus filhos aqui na terra, Pai. Tenha piedade e misericórdia. Pai, eu intercedo pela vida da Isabela, uma menina de 19 para 20 anos, que ela tem lúpus, ela é a namoradinha do Vinícius, da Gica Vassini, e é uma família, assim, que necessita do seu apoio, da sua misericórdia, e ela vai fazer uma cirurgia segunda-feira, Pai, do coração, Pai. Não é nada, coisas fáceis, mas que o Senhor interceda, que o Senhor esteja com ela, que a família toda está orando, e que ela possa, assim, receber essa bênção, fazer essa cirurgia tão complicada, e essa doença também complicada que ela tem, que é o lúpus, Pai. Eu tenho medo dessa doença, não gosto dessa doença de jeito nenhum, porque eu sofri com meu esposo e eu sei as complicações que essa doença traz. Então, é só o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia que pode trabalhar sobre ela, Pai. A gente não entende as coisas nessa vida, mas o Senhor sabe tudo. Tenha piedade e misericórdia da Isabela. Também, Amém. Pai, a Melissa, que nasceu essa semana, a mãezinha dela, a Pati, queria um parto normal, mas não conseguiu. E ontem a minha sobrinha saiu do hospital, mas a bebezinha ficou lá no neonatal, porque ela tem que se recuperar. Esteja com a Melissa, aquele pequenino ser que veio já para esse mundo tenebroso, triste, e nessa situação, mas cuida dela através do seu Santo Espírito, Pai. E que ela cresça uma menina assim, cheia de estaturas, e que os pais conscientizam que eles têm que mudar a cada dia mais e voltar aos pés da cruz para poder ter força para criar essa criança no seu santo caminho. Também a Elida, que está para nascer essa semana, que é uma moça da nossa igreja que também está grávida e vai ter essa menininha também. E também, Pai, eu imploro pela gravidez da minha norinha, que o bebezinho que está sendo formado, que a gente ainda não sabe, que cresça também debaixo da tua proteção e do seu amor, Pai. Que nós sabemos que o Senhor está cheio de bênçãos para dar para os seus filhos aqui na terra. Pai, são tantos pedidos que eu não consigo alcançar todos por causa do tempo, mas o Senhor sabe que está na alma e no coração. O Senhor sabe que é muitas pessoas que eu intercedo, que eu peço, que está aqui no meu coração, escrito aqui no meu caderno, porque são tantos que, se eu não escrever, eu esqueço, porque a cabeça nossa é falha, mas o Senhor sabe tudo e o Senhor reconhece tudo. Então, tenha piedade e misericórdia de nós, Pai. Pai, eu intercedo pelos jovens. Ontem foi o Dia Mundial do Jovem, Pai. Por favor, jovens adventistas, nossos filhos, Pai, nossos sobrinhos, nossos irmãos, a nossa riqueza da igreja, o futuro da igreja.
Por favor, trabalha com eles, Pai. Por favor, eu imploro, porque a gente vê a nossa juventude, eles estão assim frios, mornos, às vezes, aparentemente, estão assim, parece que perdendo tempo, Pai. Por favor, eu imploro a presença do Espírito Santo sobre eles, que eles possam, assim, buscar, sentir mudança e ter, assim, o desejo de servir cada dia mais. E nós, adultos, pais, que possamos ter a responsabilidade, cada dia mais, de dar o exemplo, de dar o amor, de dar o que eles necessitam, Pai. Perdoa as nossas falhas, continua conosco, interceda a nós a cada dia, e obrigada por essa oportunidade da busca do Espírito Santo, Pai, principalmente nos momentos em que estamos vivendo. Perdoa as nossas falhas e ajuda nós sermos um instrumento em tuas mãos. Por Jesus. Amém, Pai Santo, poderoso. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, quão maravilhoso, Pai, nas primeiras horas da manhã, estarmos diante da Tua presença, junto aos Teus filhos, ó Senhor. Como nós carecemos desses momentos, como nós precisamos, Senhor, aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé a cada dia. Não venha permitir, ó Deus, que o inimigo coloque desânimo a ponto de fazer com que momentos como esses possam ser extinguidos. Que possamos mais e mais, Senhor, estarmos firmes a cada manhã, a cada primeiro dia da semana também estarmos aqui reunidos para estarmos em contato contigo, Senhor. Querido Pai, abençoe a vida de cada um dos que aqui estão. Abençoe a vida espiritual, a vida familiar, profissional, afetiva, enfim. Abençoe a vida de cada um, Senhor, em todas as áreas, de cada um dos que aqui estão reunidos neste momento de oração. Querido Pai, eu oro pela tua igreja, em especial pela igreja que tem militado. Senhor, Deus, tu sabes o que cada igreja está enfrentando. Senhor, nós precisamos de um reavivamento, Senhor. Toda a tua igreja espalhada por esse mundo precisa de verdade. Mas olha, Senhor Deus, para a igreja em quadro. Nos ajuda, Senhor, a dirigir aquela igreja com a tua determinação, sob a luz do teu Espírito Santo. Não tem sido fácil, Senhor, mas com o poder de Deus, com a tua ajuda, nós haveremos de vencer. Aquela igreja haverá de ser ainda luz para aquela comunidade. E muitas almas haverão de juntar-se a nós em honra e louvor ao teu santo nome. Pai, eu creio Amém. nisso. Eu creio nisso pelo poder do teu Espírito Santo e pelo sangue de Cristo Jesus. Senhor Deus, eu quero orar aqui mais uma vez pela irmã Mari. Ela queria muito ter ido na igreja ontem, mas não foi, porque me avisou na sexta-feira que está com uma virose, Pai. Então toma conta dela, toma conta da saúde dela, do esposo dela, ela que está se preparando para o batismo, Senhor. Oh, Deus de amor, ela que disse que não pode deixar de congregar, porque deixar de ir na igreja faz mal para ela. Então, que esse sentimento continue em seu coração, a ponto de fazer com que ela nunca deixe de ir na igreja, que ela nunca desanime. Nem só agora, mas fundamentalmente depois que ela se batizar. Abençoe o seu esposo, anima-o, Senhor, também para que ele possa se converter a Ti. Eu oro também pelos jovens da igreja, Senhor Deus. A igreja do quadro tem apenas um jovem, mas é um jovem tão valoroso, Senhor. É um jovem que nós sabemos toda a dificuldade que é para os jovens se manter na igreja, ainda que haja mais jovens. Imagina quando há apenas um jovem, Senhor. E esse jovem procura fazer a tua vontade, procura estar contigo, então não deixe que o inimigo invista nele, Pai. Glória a Deus. Mas que pelas tuas mãos ele possa ser protegido, ter a sua fé aumentada a cada dia e disposição para trabalhar por ti. Amém, Jesus. Amém, Eu oro, Senhor, eu oro também pela minha esposa, agora está com dor de coluna. Oh, querido Pai, esteja com ela, Senhor, estenda as tuas mãos sobre ela. Ela precisa estar bem para cuidar da mãezinha dela, Pai. E que tu possas realmente fazer esse milagre na vida dela.
Senhor Deus, abençoe também a minha sogra, abençoe meu filho, a mim. Eu oro, Senhor Deus, pelo selamento do Teu Espírito Santo. Não nos deixe de fora daquele grupo que será selado pelo Teu poder. Ó Senhor, carecidamente, compadece-te de nós, ó Pai. Nós estamos aqui implorando pelo Teu Espírito. Nós carecemos, nós somos pecadores, eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós somos errados, Senhor. Mas transforma a nossa vida, Pai. Transforma, Tu sabe o que passa pelo nosso coração, Tu sabe o que passa pela nossa mente. Tu sabe as investidas que o diabo tem feito na Tua igreja, tem feito nas famílias, tem feito... Enfim, ele não dorme, Pai, ele anda como um leão, buscando a quem tragar, mas Tu é muito mais forte, Pai. Porque ele apenas se parece com um leão. Agora, Jesus não se parece. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então, ele é muito mais forte, Pai. Se não temos tendo força, querido Deus, por favor, vença o inimigo por nós, Pai. Vença o inimigo por nós. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós carecemos disso. Nós estamos aqui clamando por misericórdia. Nós estamos aqui clamando, Senhor, pela vida dos Teus filhos, pela vida espiritual da Tua igreja, para que haja um reavivamento geral. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo, Pai, e parece que a Tua igreja não está percebendo, Senhor. Nós temos visto o que está acontecendo, é matança no Rio Grande do Norte, é saques, é incêndios, Pai, nos Estados Unidos tem bancos falindo, a natureza está clamando, tudo está acontecendo e parece que a Tua igreja não está percebendo os acontecimentos proféticos que estamos vendo e toca a vida como se tivesse tudo bem. Enquanto Tu estás falando conosco através das coisas incomuns, Senhor, a igreja não está se apercebendo disso, por favor, Pai. Não permita que essa profecia da mornidão se cumpra na nossa vida, mas que venhamos a ser incluídos entre aqueles que farão parte do povo remanescente, Senhor. Glória a Jesus. Oh, Deus de misericórdia. Tudo isso eu te peço. Tudo isso nós te pedimos. Não por méritos alguns, porque não merecemos nada. Mas lembra-te de nós. Lembra-te de nós a cada dia. Nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Senhor, continuando aqui o momento de oração, de intercessão, nós queremos reconhecer que somos Laodiceia. Temos dito que estamos ricos e abastados, que não precisamos de coisa alguma. É verdade, Pai. Mas nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Misericórdia. O Senhor nos pede para comprarmos de Ti o colírio. O Senhor nos pede para que compremos de Ti as vestiduras necessárias. O Senhor pede que nós peguemos de Ti aquilo que é necessário, porque por nós não tem salvação nenhuma. E, de fato, Senhor, é triste, é muito decepcionante, né? Já pensou todo o esforço que a gente faz, tudo que a gente faz em prol do Senhor, do chamado que o Senhor tem para mim, para cada um desses queridos irmãos que estão aqui presentes, quem sabe outros que estarão ouvindo aqui esse momento de intercessão, ser em vão? É muito ruim isso, é muito doloroso. Talvez, quem sabe, nós mesmos sermos incluídos entre aqueles que estarão perdidos para sempre. É uma situação muito aterrorizante. Portanto, ó Pai, não deixe esse cenário, como foi bem ali falado pelo irmão Gero, se cumpra na minha vida. Então, nesse momento, a despeito de toda essa tristeza, de vermos tudo que tem acontecido de ruim, eu gostaria de agradecer ao Senhor por coisas boas que têm acontecido na minha vida e também na vida de outros aqui no nosso distrito. Amém. Percebi que todos aqueles que estão envolvidos em dar estudos bíblicos, em se importar com alguém de alguma maneira, têm tido uma felicidade diferenciada, que é a promessa que o Senhor dá a todo aquele que cumpre o que está escrito em indo, evangelizando, ensinando e batizando. Amém. Isso eu tenho também, junto com a minha esposa, vivido essa experiência. Amém. Os nossos filhos na fé estão animados, querendo estudar mais, são antes de se batizar. Isso é incrível. E a gente fica tão feliz quando eles absorvem tudo aquilo que a gente passa da Tua palavra, que temos aprendido do Senhor, e eles ficam animados, querendo levar para outras pessoas, com aquele amor, com aquele apreço que não deve sair do coração de nenhum cristão. E a gente fica feliz por tudo isso. Eu quero interceder, finalizando aqui, para terminar aqui nosso encontro,
pelo meu primo Felipe, que é parente da minha mãe, que esses dias me cutucou no WhatsApp com algumas ideias não bíblicas, e infelizmente ao qual ele está engodado. Ajude, ó Pai, tire o anuviamento dele, ele não crê na divindade, como está apresentado a tua palavra, não crê no Senhor como Deus, ou seja, seu Filho, Cristo Jesus, não crê que Cristo ressuscitou, não crê que Jesus veio de uma forma sobrenatural, enfim, várias concepções, né, geralmente mais atribuídas aos amigos que são judeus, né, que não creem muito nessas coisas, e ele se engodou por esse lado, nada contra os judeus, nada contra aqueles que são, vamos dizer assim, descendentes dos israelitas, ali dos judeus, mas infelizmente a gente sabe que não tem base bíblica, são coisas que Satanás coloca no coração das pessoas, fechando-lhes a porta para o verdadeiro Deus, Espírito Santo, Pai e Filho. Eu não sei ele, mas eu quero interceder por todo aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador pessoal. Ajude-nos para que, ao sermos cristãos espirituais, eles pelo menos vejam em nós e digam assim, não, pelo menos esses cristãos que assim dizem são de fato aquilo que eles são. Há alguma coisa diferenciada. E queiram e sintam, talvez, a curiosidade de querer pesquisar mais e chegar às mesmas conclusões que nós chegamos também. Do mais, nós agradecemos por tudo. Fortaleça esse grupo e todos os outros irmãos e amigos na face da terra que estão querendo buscar o Senhor em espírito e verdade. Do mais, te agradecemos por tudo. Em Cristo Jesus, esteja conosco no nosso próximo encontro pessoal, né, que faremos ali na casa do irmão Saul, abençoando ele, seu terreno ali, sua esposa, a dona Salete, e para a honra e glória de Jesus, o Senhor se faça presente através do teu Espírito, que é o que nós vamos lá buscar de novo. Em Cristo, amém. Amém. Muito bem, queridos, obrigado aí pela parceria, né, pela presença de vocês aqui conosco. Vamos tirar uma foto, então, aqui para Vamos lá. guardar. Enxugue as vossas lágrimas aí. E a gente já tira a foto já. No 3, hein? Olha. 1, 2, 3. Para garantir também, eu vou tirar aqui do celular, né? Vai que deu errado ali no 3. 1, 2, 3. Maravilha. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Aqui encerro aqui, então, a gravação. Um grande abraço a você também que está no YouTube. Caso você queira participar, é só entrar em contato aqui com o link na descrição e a gente vai conversar.